Olha, se você é imigrante e mora na Flórida, ou se você quer imigrar e quer vir para a Flórida, esse vídeo de hoje muito te interessa. O assunto que dominou essa semana os meios de comunicação, né, foi a lei aprovada no Congresso da Flórida, chamada Lei Anti-Imigração Ilegal. E a lei é muito polêmica porque ela confronta a legislação federal sobre imigração. Porque, na verdade, o assunto de imigração é competência exclusiva do governo federal. Mas o governador Ron DeSantis se meteu a fazer uma lei anti-imigração. E aí, por isso, muita gente, juristas, jornalistas e outros analistas, estão dizendo que a verdadeira intenção do DeSantis é chamar a atenção num ano eleitoral. Não é novidade para ninguém, né, que agora, no segundo semestre, o partido republicano vai escolher o seu candidato a presidente da República. O Trump é o favorito e o Ron DeSantis está correndo por fora, tentando ganhar apoio do partido para ser o candidato dos republicanos, principalmente se o Trump for impedido de sair candidato. E ele precisa, com isso, né, ficar mais conhecido nacionalmente. E esse tipo de ação de criar leis espetaculosas que ganham grande repercussão na mídia seria uma estratégia, então, de marketing político do DeSantis. Mas, marketing ou não, fato é que é uma lei, está para ser assinada pelo governador e entrar em vigor em 1º de julho desse ano ainda, 2023. Então eu acho que você precisa conhecer a lei para ver se te atinge, para ver se você tem que se preocupar ou não, tá? Por isso que eu fiz um resumo da lei, peguei os 12 principais pontos para você entender de uma forma bem didática. E dividi esses pontos em algumas categorias. O primeiro é aqueles artigos que afetam diretamente o imigrante indocumentado. A partir da promulgação dessa lei, o estado da Flórida não reconhece mais uma carteira de motorista emitida em outro estado para um imigrante indocumentado. A gente sabe que muita gente sem status tirava a carteira de motorista na Califórnia, em Nova York, em Massachusetts, em Maryland e dirigia pela Flórida normalmente, tá? A partir de agora, se esse imigrante se envolver num acidente, for parado pela polícia por qualquer infração que cometer e a polícia identificar que ele não tem status, né, ele vai ser considerado como um motorista sem licença. E isso faz imediatamente que a penalidade nas cortes sejam maiores, né, porque dirigir sem licença é uma infração grave, tá? O segundo ponto não é novidade, mas torna mais grave, né, o delito de usar documento falso. Isso sempre foi perjúrio, sempre foi um crime de menor potencial ofensivo, mas agora vai ser um crime de 3º grau. E o terceiro artigo da lei, né, que afeta o imigrante é agora o imigrante que for detido, né, num centro de correção ou numa detenção juvenil, ele vai ter que ceder a amostra do DNA e essa amostra do DNA vai ser compartilhada com as polícias federais de imigração. Bom, mas 2 artigos da lei afetam a sociedade ou as pessoas que convivem com os imigrantes indocumentados. O primeiro deles deu uma grande polêmica. Na primeira versão da lei, né, era crime, né, de 2º grau transportar um imigrante indocumentado dentro do estado. E aí muita gente falou, meu Deus, como eu vou saber quem é um imigrante documentado? Imagina eu, sou corretor de imóveis, entra um cliente na Talent, pede para ir ver uma casa, como eu vou saber se aquela pessoa tem documento ou não? Se eu fosse pego transportando esse imigrante, eu seria condenado por um crime? Mas ainda bem que na última versão da lei ficou mais claro, vai ser considerado crime de 2º grau transportar intencionalmente e conscientemente um imigrante para dentro do estado da Flórida. E as penas desse crime, elas vão se agravando conforme as vezes que você é pego fazendo isso e com a quantidade de pessoas indocumentadas que você está transportando no mesmo veículo. Na prática, né, o estado da Flórida está definindo penas mais severas para um crime de tráfico humano, de tráfico de pessoas. Eu acho que a intenção do legislador é atacar as pessoas que ganham dinheiro com isso, né, os coiotes. Mas, sem dúvida, foi um artigo muito combatido, principalmente pelas instituições de direitos humanos, pelas igrejas, que vira e mexe, tem que transportar pessoas nesse estado até para que elas possam exercer os seus direitos. As empresas e os empregadores também foram aí afetados por essa lei. Sempre, desde 2019, existe uma lei, né, que exige que as empresas usem um sistema federal, que é o E-Verify, para contratar imigrantes ou para evitar a contratação de imigrantes indocumentados. Agora a lei da Flórida, ela diz que qualquer empresa com mais de 25 funcionários deve usar o sistema.
e diz que qualquer empregador que contratar também conscientemente um imigrante ilegal, numa primeira vez vai ser punido com multa e em caso de reincidência pode ter as licenças da empresa cassadas, o que na prática significa fechar a empresa. Esse é outro assunto que foi muito falado essa semana, porque é notório que várias empresas de construção, de jardinagem, de limpeza aqui no estado se utilizam de mão de obra de indocumentados. Então, se essa lei pega e esse artigo é executado com rigor, né, muita gente acha que vai faltar serviços básicos aqui no estado. E você deve ter ouvido falar que os hospitais não vão mais poder atender imigrantes ilegais. Isso não é verdade. Está garantido o atendimento de emergência para qualquer pessoa. O que a lei agora pede são só duas coisas. O hospital tem que perguntar naquele formulário de internação qual é o status do paciente. Então, se é cidadão, se é portador de green card ou se é indocumentado. Mas não define penalidade para aquele imigrante que não responder essa pergunta. E, na verdade, tem uma lei nos Estados Unidos que protege o sigilo de informação médica. Então, muita gente está dizendo que não tem o que fazer se o imigrante não responder isso. E o segundo artigo referente aos hospitais obriga os hospitais a apresentarem relatórios financeiros, aqueles hospitais que recebem dinheiro do governo federal e estadual via Medicaid, deve apresentar trimestralmente um relatório dizendo quanto dinheiro foi gasto nessas três categorias: cidadão, residente permanente e indocumentado. Bom, e a maioria dos artigos, que são 4, principais, diz respeito à própria estrutura do estado da Flórida, O primeiro deles incentiva a polícia estadual e as estruturas de fiscalização do estado a compartilharem, a disponibilizarem informações para as estruturas de fiscalização federal. O segundo artigo proíbe qualquer repasse de dinheiro público do estado para entidades e organizações que emitam qualquer documento e identidade para um imigrante indocumentado. Então a gente não sabe exatamente a extensão disso. A própria lei, ela especifica um caso. Por exemplo, um advogado formado na Flórida que esteja sem status, portanto seja indocumentado, a partir de 1º de novembro de 2028, não poderá mais ser aceito no Florida Bar, na OAB da Flórida. Ou seja, fica impedido de exercer o ofício de advogado. Então, se a gente fizer uma análise extensiva, talvez outras organizações de classe, como de corretores, como de enfermeiros, etc., que recebam dinheiro do Estado, fiquem impedidos de ceder carteiras profissionais que possam ser utilizadas como carteira de identidade. E aí, mais uma vez, a lei foi muito criticada. Por que falar exatamente da profissão do advogado? Por que impedir um advogado competente, indocumentado, de exercer essa profissão? Quem criticou diz claramente isso, porque esse advogado teria uma tendência de usar o seu conhecimento para ajudar mais imigrantes e o governo tenta, na verdade, impedir isso, o que não parece muito correto, na minha opinião. E por fim, o Congresso dá ao governador DeSantis 12 milhões de dólares para ele remover imigrantes da Flórida. Veja bem o que é isso, não é deportar. O governo estadual não deporta imigrante, quem deporta é o governo federal. Mas o governo estadual, ele tem pego imigrantes aí em blitz, ele prende imigrantes, ele põe em ônibus, põe em avião e manda para fora do estado. Em geral, manda para estados democratas como uma forma de provocação ao partido do presidente da República. 2 grupos de artigo, graças a Deus, ficaram fora da lei. O primeiro dizia respeito a abrigar um imigrante indocumentado na sua casa, seria crime. Esse artigo foi cortado. E o outro dizia respeito a escolas, dificultava crianças, estudantes de uma forma geral indocumentados, de frequentar escolas, de pagar as mensalidades mais baixas de residente, também foi cortado da lei. Então você vê, na minha opinião, a lei não traz muitas novidades. Ela simplesmente reforça o combate a crimes, a infrações que já eram previstos na lei federal. Objetivamente, eu acho que ela vai dificultar ainda mais o acesso a driver's license, que é um inconveniente terrível, e que isso por si só pode incentivar muita gente a sair do estado da Flórida. Mas eu tenho uma tendência de concordar que uma lei vaga, que não traz nenhuma novidade, que apresenta muitas dificuldades para ser implementada, como a gente já comentou. Como a polícia vai
fiscalizar as placas dos motoristas de outros estados que estão dirigindo aqui indocumentado, né? Vai ser realmente muito difícil. Então eu tenho uma tendência de concordar que essa é uma estratégia midiática do Ron DeSantis de se tornar mais conhecido nacionalmente e, com isso, ganhar mais chances de ser candidato do partido à eleição presidencial. Eu sei que a lei impacta as pessoas de forma muito diferente e eu entendo, né, as reações de cada um. Tem gente desesperada, já pensando em abandonar a Flórida, e tem gente que está mais tranquilo, falando, deixa eu esperar ver o que vai acontecer, até porque já tem muita gente dizendo que vai contestar a validade dessa lei na Suprema Corte da Flórida e na Suprema Corte Federal, porque ela infringe direitos humanos, né, consolidados na Constituição americana e até na Constituição da Flórida. E no direito é assim que as coisas funcionam. É assim que se questiona a validade de uma lei ou não. Ou então o que eu acho é que cada um sabe onde o calo aperta, né? Você pega os itens dessa lei e vê quais deles te afetam mais diretamente ou não, e aí você decide se fica na Flórida, sai da Flórida, né? Eu acho que a maior consequência de tudo isso não é a própria lei, que eu acho de difícil implantação, tá? Mas é um certo clima, assim, de animosidade que se estabelece na sociedade aqui da Flórida, né? Principalmente por quem apoia politicamente o presidente, então acaba incorporando, né, esses discursos e esses ideais. Eu acho uma pena, porque a Flórida é um dos estados que tem mais imigrantes, tem uma grande população latina, mas eu quis trazer informação para você, uma pitadinha de opinião minha, para você entender melhor a lei, para você não entrar em pânico, né? E para você fazer uma análise razoável de tudo, tá bom? O que você achou desse vídeo? Gostou? Deixa o seu like. Se você concorda ou discorda de mim, deixa o seu comentário também. Se quer ver mais vídeos como esse, então se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sou imobiliário aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo, tchau!